Tudo bem? Mais uma aula de religiões comparadas. Hoje nós estaremos falando sobre as Testemunhas de Jeová. O grupo As Testemunhas de Jeová é um grupo religioso que surge no século XIX. Esse grupo ele surge através de amigos que se reúnem para poder estudar a Bíblia sem nenhuma influência das religiões ou denominações cristãs já existentes naquele período. Neste momento, a religião ainda não tinha denominação e também não se tinha o vasto material de ensino que eles têm hoje concernente à sua doutrina. Essa religião ela se torna uma das maiores do mundo e talvez dentro de alguns sistemas governamentais ela também se torna-se a mais temida. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler acabou pegando alguns testemunhas de Jeová e levando eles, aprendendo eles e levando eles para campos de concentração nazista para poder levá-los ali naquele local para que eles pudessem ser exterminados, porque eles eles se consideram apatriados, não tem uma pátria nesse mundo e Hitler queria algo que fosse totalmente seu, algo que pudesse ter uma relevância dentro do sistema da sua filosofia ultranacionalista que ele estava elaborando naquele momento. Inclusive, nesse período, os templos dos Testemunhas de Jeová foram todos eles destruídos naquela ocasião lamentável desse período histórico para cada um de nós. Esse grupo, eles se reuniam para estudar a Bíblia e começaram então a escrever os seus ensinos em tabloides, que esse tabloide acaba recebendo o nome de A Sentinela Anunciando o Reino de Jeová. Eu tenho alguns desses tabloides, mas irei mostrar a vocês essa coleção, que eu adquiri, que são um dos primeiros tabloides do Reino das Testemunhas de Jeová, para que você possa ter um ensino mais firme dentro daquela doutrina primária, aquilo que é a base para que você possa entender e compreender todo o edifício que foi construído em cima desta doutrina. Esta organização, depois que começa então a publicar, ela ganha muitos adeptos. Os seus adeptos eles acabam vindo mediante a estratégia de evangelismo que aceita fazer e faz ainda os dias de hoje, que é mandar pessoas à porta de outras pessoas e ali oferecer estudos bíblicos. É interessante que ela vai crescer na mesma maneira, fazendo o proselitismo, que é o nome que é dado para que as pessoas possam então ali falar, mediante as suas falar das doutrinas para pessoas que têm quase o mesmo pensamento. Exemplo, eles são cristãos porque acreditam em Cristo, têm Cristo como o único Salvador, que é declarado em seu código de fé, a sua declaração, profissão de fé, seja qual for o nome que você prefira ali dar, e desta maneira eles então vão de porta em porta tentando torcer ou criar dúvidas no ensinamento que alguns cristãos assim têm. Haja vista que a maior parte hoje das igrejas acabam não investindo no ensinamento das escrituras sagradas, então nós podemos entender e ver que o tal crescimento é um crescimento muito, muito rápido, se alastra muito bem, porque coloca as dúvidas de uma maneira muito contundente. Então, mediante a isso, acaba tendo um homem que se destaca, muitos falam que ele foi o fundador, mas quando você estuda a história
das testemunhas de Jeová, você vai notar que Charles Taze Russell, ele não foi o fundador, ele foi o cofundador. Havia ali outras pessoas, um grupo de pessoas juntamente com eles, eu estou tentando lembrar a quantidade, mas eu creio que foi 5 pessoas, mais os filhos, né, que eram pequenos, que acabaram fundando os Testemunhas de Jeová. Então, com um eminente crescimento, eles acabam se organizando no século XIX e ainda para se tornar uma das instituições que vai alcançar o mundo inteiro. Antes, os Testemunhas de Jeová, eles eram conhecidos com os seguintes nomes: a Associação Internacional dos Estados Unidos do Estudo da Bíblia ou Estudantes Internacionais da Bíblia. Depois, quando a religião cresce, ganha corpo, eles começam a trabalhar para poder fazer um compêndio doutrinário dentro daquilo que eles enxergavam como correto. Então, eles acabam fundando a Sociedade Torre de Vigia de Sião, aonde o cofundador foi também Charles Taze Russell. E nessa época, o presidente da Sociedade Torre de Vigília era exatamente o William Collin. O William Collin, ele é uma pessoa que tinha um nome na sociedade muito grande, era uma pessoa importante que acabava ali influenciando, né, as demais pessoas daquele local. Por quê? Ele era um comerciante, era dono, era banqueiro ou também, né? Era dono de bancos, ele tinha uma indústria poderosíssima nas suas mãos e ele era conhecido pelas suas obras. Ele e a sua esposa, que se chama Sara, eram conhecidos pelas suas obras de ação e assistência sociais. Então, as Testemunhas de Jeová, elas crescem muito a princípio no nome desse homem, que é William Henry Collin. Ele também era da Pensilvânia e ele nasceu em 1840 e morreu em 1908. O interessante é que eles, como eram um grupo que tinham se dividido, tinham se separado dos adventistas do sétimo dia, eles também tinham essas profecias da vinda de Jesus constantemente, né? Que Jesus marcavam a data, marcavam a hora, marcavam até o local, o logradouro, ali dava a numérica e Jesus não voltava. E eles tentavam de novo interpretar a Bíblia achando que estava errado e Jesus não voltava. Isso cria uma tristeza muito grande no coração de William Collin e ele se arrepende disso. Ele, a sua esposa e os seus filhos, então, eles retornam para a igreja presbiteriana, pedem perdão por terem pregado falsas doutrinas e são aceitos. Depois eles se tornam presbiterianos muito ativos e muito importantes nos Estados Unidos da América. Então, ele teve esse ponto, né, que se destaca, e nesse primeiro período os Testemunhas de Jeová são extremamente caracterizados pelas suas doutrinas concernente à vinda de Cristo, essas doutrinas fantasiosas que acabam colocando em xeque a doutrina correta da vinda de Cristo. Eles pregavam também, tiveram a elaboração nesse período do céu, né, e da terra. Alguns homens santos e poderosos iriam morar nos céus e outros na terra, e os anjos também moravam no céu. Então eles acabam criando nesse período alguns prenúncios das doutrinas que mais tarde iriam se tornar doutrinas realmente
alicerçadas e apregoadas pelos testemunhas de Jeová. Terminamos o primeiro vídeo, vamos nos direcionar para o segundo vídeo.